Começar falando então de X, nosso antigo Twitter, as repercussões que vem vindo desde que foi suspenso aqui no Brasil, tio Rei. Para resumir para o pessoal, como a gente estava falando, então o PGR Paulo Gonet defendeu agora que o STF rejeite aquelas ações que a gente tratava aqui no programa, tanto da OAB quanto do Novo, contra a multa diária de R$50 mil para os usuários que tentassem burlar a suspensão do X usando a VPN aqui no Brasil. Esse parecer foi enviado para o gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator das ações. E aí a gente dá só aquela retomadinha para o pessoal. A gente lembra que o X foi suspenso no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque se recusou justamente a trazer, mostrar, nomear um representante legal no Brasil. Também já tinha acumulado uma série de multas, descumprindo decisões aqui da Justiça brasileira. Essa decisão foi confirmada por unanimidade na primeira turma do STF, e aí a gente entra então nesse cenário das ações da OAB e do Novo, nesse contexto, então questionando as multas para quem driblasse ali as regras, e o PGR Paulo Gonet argumentando que essa tal ADPF, né, tio Rei, que foi a modalidade que eles usaram ali para fazer esse tipo de questionamento, não pode ser admitida, no caso, para questionar decisões do próprio STF, como você já previu com sua bola de cristal aqui, que esse desdobramento rolaria, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Olha, para mim, resta uma questão aí que é vergonhosa para a OAB, né? Porque eu vou reivindicar, ter dito aqui olha aqui, em primeira mão, que a DPF era um instrumento impróprio para haver a contestação. O Paulo Gonet está argumentando que nem se deve linguagem jurídica usa o verbo conhecer como transitivo indireto, né? Nem se deve conhecer do recurso, como eles dizem. Isto é um instrumento inepto para aquela contestação. Então, vamos lá. O Alexandre de Moraes, quando decidiu, suspendeu o X, bloqueou as contas da Starlink e decidiu multa de 50 mil para quem recorrer à VPN para acessar o X, não para acessar outras páginas, enfim, né? Mas para acessar o X. A primeira turma endossou por unanimidade as decisões, né, do Alexandre. O Fux fez ali uma restrição para que pessoas não envolvidas não sejam colhidas e tal, enfim, mas a decisão foi endossada. E aí, então, o Novo entrou com uma DPF contra a suspensão e a OAB com a DPF contra a multa no caso de acesso por VPN. Vamos lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um instrumento que, como se chama, de controle de constitucionalidade, isto é um instrumento que se maneja no Supremo, né? Alguns entes têm autoridade para entrar com esse pedido, a OAB é uma delas, partido político outra. É um elemento de controle de constitucionalidade que se maneja no Supremo em circunstâncias muito, muito especiais, né? Então, quando uma decisão do poder público fere um preceito fundamental da Constituição, ou então, o que é mais frequente, quando resta na legislação brasileira alguma coisa que é incompatível com a própria Constituição, né? Ou, muitas vezes, se vota uma coisa, isso não há uma declaração de inconstitucionalidade, não se recorre contra a constitucionalidade, isso vai para a legislação, né? E, no entanto, é inconstitucional. Por exemplo, a forma que as emendas tomaram no Brasil, né? A forma que as emendas tomaram no Brasil, as emendas dos parlamentares, se tornou inconstitucional porque, primeiro, há uma invasão de competência do legislativo usando o dinheiro quando é o executivo que executa o orçamento. E segundo, porque não há transparência no gasto desse dinheiro, contrariando o artigo 37 da Constituição. Então, coube uma DPF
né? Porque não cabia mais nada. Por exemplo, não cabia uma ação direta em inconstitucionalidade, porque isso já foi incorporado à Constituição, né? Não cabia nenhum outro instrumento. Porque uma das características da DPF é o seu caráter subsidiário, isto é, não havendo nenhum outro instrumento, é a DPF. Agora, não existe a DPF contra a decisão de ministro do Supremo, mesmo monocrática, né? Mesmo que seja uma liminar. E eu expliquei aqui, porque a DPF ela tem que ser julgada por todos os ministros, pelos 11. Ora, se você entrar com uma DPF contra uma medida liminar de um ministro, corresponde a cassar o seu direito de ter decisões monocráticas. E saibam, sem decisões monocráticas, o país para, que é uma outra coisa que a Câmara está discutindo, o Senado já aprovou, fim de decisões monocráticas em alguns casos. Agora, nesse caso, pior ainda, nesses casos, é que a primeira turma já havia decidido que sim, validado a decisão do Alexandre. E aí foi preciso que o procurador, lendo a decisão do Gonê, eu no lugar da OAB, eu ia para baixo da cama, ficaria lá pelo menos uma semana refletindo, porque a OAB é a entidade que representa todos os advogados do Brasil. E mais do que isso, ela não é só uma entidade sindical de representação, não é? Ela, na verdade, chancela, ela tem o poder de dizer se o profissional pode ou não ser advogado por intermédio do seu exame. Olha o poder que tem a OAB, não é? Agora, a OAB sabia que que não se podia entrar com uma DPF, porque corresponde a anular, seja a decisão monocrática, seja a decisão de turma. Porque se a DPF da OAB coubesse, do novo coubesse, o Supremo não decidiria mais nada. Toda decisão do Supremo estaria sujeita a, então, pedido para que passasse pelo crivo do Pleno. Isso é uma aberração, né? E a OAB sabia disso, no entanto, entrou com a DPF. Me parece que para pegar a onda anti-Alexandre, porque há uma indisposição do comando da OAB com o ministro, que é conhecida no mundo do direito e até mesmo no mundo jornalístico, embora se trate menos disso, né? Mas Beto Simonetti e sua turma, ou a turma a qual pertence Beto Simonetti, presidente da OAB, não gosta do Alexandre, né? Combate o Alexandre. Agora, uma coisa é não gostar, combater dentro do ordenamento jurídico, dentro do ordenamento legal. Outra coisa é recorrer a uma chicana, a um truque que sabe impróprio para tentar, de algum modo, entrar na onda contra o ministro. E a OAB fez isso. O despacho da PGR, do Paulo Gonet, chega a ser desmoralizante para a OAB, embora ele tenha sido absolutamente técnico, demonstrando a absoluta impropriedade daquele recurso, né? Aquele recurso não cabe contra decisão de ministro. Não cabe, por exemplo, vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma decisão do Supremo, quando é o próprio Supremo que julga a ação direta de inconstitucionalidade. Isso é uma loucura. Isso é só uma forma de tentar depredar o Supremo. Da mesma forma, não se entra com a DPF contra decisão do Supremo. O Gonê lembrou, olha aqui, no que cabe ao ministro conceder liminares, a liminar não é do ministro, a liminar é do Supremo. No que cabe uma decisão à turma, a decisão não é da turma, a decisão é do Supremo. Recorrer desse modo é como recorrer ao Supremo contra o Supremo. Para depois dizer o quê? Ó, como esse Supremo é autoritário. Hã? O Nunes Marques não deveria nem ter aceitado esse negócio.
Deveria ter descartado. Dizer, não, é impróprio, não cabe. De qualquer modo, agora com a manifestação da PGR, ele pode fazer isso e espero que o faça monocraticamente, né, sem precisar submeter esse vexame. É um vexame submeter isso ao Supremo. Isso dá conta da politização nefasta de determinadas áreas no Brasil. E note, Nath, fica parecendo um trocadilho aqui. Note, Nath. Anotando. Eu não estou entre aqueles que dizem, as pessoas não podem ter ideologias, precisamos banir as ideologias. Isso é uma besteira. Todo mundo tem um conjunto de valores, uma visão de mundo. É, existe toda uma crítica, que é até de natureza de origem marxista, à questão das ideologias, a ideologia como um discurso de falseamento da realidade. Eu entendo esse debate, mas é claro que as pessoas têm um conjunto de valores, têm um conjunto de anseios, têm uma visão de mundo, e eu acho que isso pode ser, tem utopias, e eu acho que isso pode ser chamado de uma ideologia. A ideologia é entendida aí como uma compreensão do mundo, né? Com viés político. Então, é normal que as pessoas tenham viés político. É por isso que esse negócio de isenção absoluta, não sei o quê, obviamente não existe nem a do juiz, né? O juiz também se deixa marcar por essas coisas. Por isso mesmo, quanto mais apegado ele estiver à letra da lei, melhor, mais seguro, né? Quanto mais apegado estiver ao código, mais seguro, né? Porque depois entram outros elementos da decisão judicial. Entra o princípio da razoabilidade. Por exemplo, sei lá, você vai pela letra fria da lei, você descobre que alguém mereceria uma indenização hoje de 15 bilhões do Estado brasileiro. Bom, você pode dar uma indenização de 15 bilhões sem criar severos problemas para 213 milhões de brasileiros? Não, né? Então, existe o princípio da razoabilidade também, que sempre tem que contar na decisão do juiz. Agora, o que não pode, o que não deve fazer, né, é entrar com um recurso quando você sabe que esse recurso é absurdo. Ele só serve para gerar calor e pouca luz. Ele só serve para entrar na onda. A OAB entrou com essa ação, com a devida vênia, para atacar o Alexandre de Moraes, só para isso, né? E faz lá um arrazoado enorme, enormemente ridículo, para tentar justificar a procedência da DPF, né? O Novo eu compreendo que o faça, porque afinal de contas o Novo é o partido mais bolsonarista do que o Bolsonaro, né? É o partido que, no momento, está marçalista. E assim vai. O que houver de mais reacionário no mercado, o Novo vai abraçar. E ainda vai tentar se colocar à direita, né? Então, que o Novo recorra a esse instrumento, eu acho compreensível dentro, com a devida vênia, da delinquência política e intelectual abraçadas, a delinquência política e a intelectual abraçadas por esse partido. Aí cada um que fique na sua, se acha que é por aí, bom proveito. Agora, quando se trata da OAB, não, né? Porque a OAB, em muitos aspectos do Brasil, ela tem um caráter também normativo. Embora ela seja uma entidade de advogados, embora ela seja, seu comando seja eleito por advogados, ela tem um comando também normativo, né? Ela não é um sindicato qualquer, ela não é uma entidade qualquer. Agora, como é que o presidente do Conselho Federal, toda a diretoria da OAB, mais os presidentes das seccionais, assinam uma estrovenga como essa, Não, e aí fica até curioso, eu estava vendo sabendo que aqui ela não entre serve?
Não, e nesse sentido, de a OAB, no caso, sabe do que se trata, saberia que seria inviável, e a gente vê aqui entre os argumentos para ter usado, no caso, a DPF para fazer esse questionamento, citam aqui de que faltava outro meio apto para sanar as supostas violações aos direitos dos usuários. Como que isso complica ainda mais a situação no caso de em fazendo e ainda argumentando, criando argumentos nesse sentido, tio Rei? Como que Você, isso se aliás, soma? é importante esse destaque que você faz, porque, de fato, na DPF, na lei que regulamenta a DPF, que tem uma lei, se diz o seguinte: você recorre à DPF quando não houver outro instrumento para o controle concentrado de constitucionalidade. Então, cabe ADI, ação direta de inconstitucionalidade? Não cabe. Cabe ação declaratória de constitucionalidade? Não cabe. Cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Não cabe. E, no entanto, você tem ali um ato do poder público ou uma lei que contraria a Constituição, e isso requer o juízo do Supremo, então você recorre à DPF. Mas aí há um erro lógico, primário, mas pedestre, que a OAB argumenta, é um truque vulgar, não é possível que eles não saibam. O fato de você dizer que você usa a DPF quando não há outro instrumento, não quer dizer que você use a DPF qualquer que seja o problema, já que essas outras não podem resolver, vamos de a DPF mesmo. Vamos de a DPF mesmo quando couber a DPF. Tem essa restrição na lei, dizendo assim, olha, preferencialmente os instrumentos de controle de constitucionalidade são esses outros. Então, o que eles colocam, quando se escreve isso, se está dizendo a DPF é um recurso que se usa com muita parcimônia. Né? Não quer dizer que, bom, eu não tenho razão, eu já perdi mesmo, eu já me ferrei, não tenho o que fazer, então vou usar a DPF. Não é isso. Quando se fala do uso da DPF não podendo usar os outros instrumentos, é porque, de qualquer modo, o caso existe, o problema existe, a agressão à ordem legal existe. Agora, aqui, não existe. Dois, não se entra, insisto, não, o Supremo já havia se manifestado sobre a questão. 2 vezes. Na liminar do Alexandre e depois na confirmação da primeira turma. Né? E como lembrou o procurador, são decisões do Supremo. Nos 2 casos, são decisões do Supremo. A decisão de turma não é uma decisão quase do Supremo, é uma decisão do Supremo. Né? E cabe ao Supremo decidir, inclusive, ao relator, quando é turma e quando não é. A OAB sabe de tudo isso. São advogados treinados. Por que a OAB fez isso? Ah, querida, aí é rinha, né? Da OAB contra o Alexandre, existe ali? Existe a questão ideológica. Existe a questão ideológica. Né? O Beto Simonetti é aquele que o Bolsonaro saudou na reunião golpista de 5 de julho de 22, quando ele estava tramando como não haver eleições, e ali nas decisões tomadas precisamos falar com o presidente da OAB, porque disse ele, é da nossa turma, está com a gente. Né? O Simonetti depois disse que não sei o quê e tal. Né? Não. Ah, você não quer gente de direita na OAB? Por mim, pode ter direita, esquerda, centro, pode ter o que for. Eu realmente não quero, porque eu não sou advogado, mas a OAB diz respeito a todos nós. Né? O que realmente não pode acontecer é o viés ideológico do comando tentar distorcer um instrumento de controle de constitucionalidade usando para tentar atingir a reputação de um ministro do Supremo e do próprio Supremo. Eu acho que o Nunes Marques também, o Nunes Marques é ligado a essa turma da OAB.
Eles são, digamos, de um mesmo grupo intelectual. Eu não sei se isso vai pesar na decisão dele, e ele vai passar o ridículo de submeter ao Supremo uma decisão do Supremo. Mas, de qualquer forma, esse ponto que você levanta da OAB já fica num sentido chocante, né? De uma instituição tão importante, fora as questões ideológicas ou não, independentemente disso, em termos estruturais, são as pessoas que concedem o direito de pessoas advogarem no Brasil. Isso já fica muito questionável, né, Tio Rei? A questão do conhecimento sendo Muito, usado para confundir um tema que é muito difícil, gente. A gente fica falando aqui em ADPF, muito. ela não é um tema fácil de ser entendido. Então a gente Não, espera, não no é, mínimo, não que as é, instituições exato. ajudem Aliás, outra confiar nas coisa instituições importante. para isso, né? Acho que quem vê de fora é o que mais fica entre siglas, termos difíceis. Gente que não está ali no julgamento diário das coisas, não precisa estar, mas entender. A gente espera das instituições essa credibilidade de saber separar as coisas, né? Porque não são coisas fáceis para quem não é operador do direito, não lida com isso. Eu tentei aqui ser o mais claro possível, mas não É sei se muito difícil. consegui. Agora, é uma coisa difícil de entender. Agora, não é possível, e isso que você está falando é muito importante, quer dizer, ninguém é obrigado a entender da operação do direito, ninguém é obrigado a ficar entendendo de minúcias do direito, ninguém é obrigado a entender desses bastidores. Entende? Agora, quando você tem a OAB que já foi do Raimundo Fora, que deveria prezar, então, pela clareza e pela defesa dos fundamentos, dos princípios da Constituição, do ordenamento jurídico, quando você tem esse tipo de gente fazendo chicana, aí é um sinal importante de decadência. É preciso não confundir as coisas. As pessoas podem não gostar umas das outras, né? Agora, pode não gostar, inclusive, da suspensão do X. Ah, acho um absurdo a suspensão do X. Ok, né? Agora, não abusar de um instrumento que não serve, né? Eu não sei se o Nunes Marques, insisto, vai passar o ridículo de tentar submeter isso a seus pares. Espero que não faça. Espero que não faça.